continuidade, então, à nossa aula de dípteras, eu inicio aqui agora a quarta e última parte da ordem Diptera. A parte 4 dessa aula, ela vai focar, então, em famílias da subordem Nematócera que não foram abordadas na aula 3, tá? Lembrando, então, quem não assistiu às aulas da parte 1, parte 2 e parte 3, por favor, não deixem de assistir antes de assistir essa aula aqui, tá? Porque essa aula ela vai concluir, então, a aula sobre a ordem Diptera. Falando, então, inicialmente sobre a família Cerapotogonidae, dentro da subordem Nematócera. Gosto sempre de lembrar isso, porque é muito importante que as subordens estejam claramente aí gravadas na cabeça de vocês, tá? Então, gente, essa família, ela tem como representantes os maruins e o mosquito pólvora, que vocês estão conseguindo ver aqui na foto, tá? Como características básicas de Nematócera, olha, eles têm também uma antena filiforme, com cerdas, né? E tem também cerdas sobre todo o corpo, inclusive nas asas. E eles têm como características particulares dessa família, Cerapotogonidae, essas manchas aqui no tórax, tá? E essas manchas aqui nas asas. Então aqui, ó, uma foto, um desenho, na verdade, né, que vocês conseguem observar isso daqui. Antena filiforme, manchas nas cerdas e nas asas, cerdas e manchas nas asas, manchas no tórax, e o aparelho bucal dele é picador, ou seja, a fêmea é hematófaga, tá? Mas eles não são apenas hematófagos, eles podem ser entomófagos, fitófagos e hematófagos. Então tem hábitos alimentares aí, estratégias bem diversas. Os hematófagos, eles têm uma saliva muito alérgica, podendo causar lesões cutâneas no homem e nos animais. Eles atacam principalmente os animais, tá? E eles podem transmitir através da picada protozoários, filares e vírus. E é um grupo, gente, uma família muito diversa. Então, tem 96 gêneros, olha aí, de importância médica e veterinária. Então, é um grupo muito amplo, tá? Falando um pouquinho sobre os aspectos da biologia dessa família, né? O adulto, então, ele tende a colocar os ovos dele no solo, mas num solo alagado. Então, assim, próximo de mangues, em ambientes alagados. E as larvas, então, elas podem ser de duas formas, tá? Então, tem esses dois formatos aqui. E elas podem ser encontradas, então, boiando sobre a água ou em ambientes aí bem alagados, tá? Da larva, então, eclode, eles se tornam pupas, né? E da pupa emerge um adulto. Então, é um ciclo, né, também holometável, como todo o díptera. Uma das principais doenças transmitidas por esses Ceparotogônides é a doença da língua azul, tá? Que aqui na foto, eu trouxe uma foto para vocês, ó, que ataca principalmente aí as ovelhas. É um problema sério aí, com produção de caprinos, tá? A espécie principal é a Culicoides paraensis, e elas transmitem também outras doenças, como por exemplo vírus do Uropush, o vírus da língua azul e ainda um nematóide aqui, ó, esse nematóide aqui, ó, Manzonella ozardi, mas tem vários outros, tá bom? Coloquei aqui apenas alguns exemplos para vocês. Bom, agora a família Psychodidae, que é uma família muito importante também, tá? Ela tem como principal agente os flebotomíneos, tá? Então os flebotomíneos são os transmissores, os vetores que transmitem a leishmaniose, que é um problema sério também no Brasil, né? Mas eles têm outros representantes. Então eu trouxe esse aqui para vocês, ó. Tenho certeza que todos vocês vão reconhecer esse psicodídeo aqui. Porque eu tenho certeza que todos vocês já viram ele no banheiro da casa de vocês. Correto? Bom, esse mosquitinho então que vocês veem aí no banheiro da casa de vocês, ele é um mosquitinho da família Psychodidae, que é parente do vetor transmissor da leishmaniose. Agora, a mosca do banheiro é de interesse médico veterinário? Não, ela não é de interesse médico veterinário, mas ela é sinal de que você precisa ser mais higiênico no seu banheiro, tá? É falta de higiene. Por quê? Porque o ciclo de vida dessa mosquinha, ele demora aí, em média uns 15, 20 dias. Então, se você tem uns 15, 20 dias que você está sem lavar o banheiro, é muito provável que o ciclo se complete e que é por isso que você está vendo muitas mosquinhas de banheiro no seu banheiro, tá?
Então, a principal forma para acabar com a mosca de banheiro é ter higiene. E a larva da mosca de banheiro, ela se aloja nos cantinhos do box, nos ralinhos do banheiro, nos ralinhos da pia, e eles ficam ali, as larvas, se alimentando de quê? De material orgânico em decomposição. Então a larva fica ali se alimentando, depois ela vira uma pupa e que vira o adulto, né? Então para acabar, para quebrar o ciclo aí, o ciclo do desenvolvimento da mosca do banheiro, é só higiene, tá? Então, agora o parente mais importante aí da mosca do banheiro, que é o flebotomínio. Então, é um psicodídeo de grande importância médica e veterinária, porque ele é o vetor da leishmaniose. Então, ele tem sim interesse médico e veterinário. Nós temos várias espécies, tá, gente, de flebotomínios que são responsáveis pela transmissão da leishmaniose. Aqui nas Américas, a espécie mais importante de flebotomínio é a lotsomia, mas nós temos na Europa, na África e na Ásia esse gênero, né, desculpa, não espécie, esse gênero, que é o Phlebotomus, tá? A espécie mais importante aqui para a leishmaniose visceral, eu diria que é a Lotsomia longipalpis, tá? Mas não precisa entrar em detalhes de espécies, não. Quero só que vocês saibam, que vocês não se esqueçam, né? Que esses flebotomínios, então, eles pertencem à família Psychodidae e que eles são os transmissores da leishmaniose cutânea e da leishmaniose visceral. Então a leishmaniose, gente, ela mata muito cachorro por ano. Todo mundo já deve ter ouvido falar de algum parente, de algum conhecido que teve um cachorro que teve que ser sacrificado com leishmaniose, né? Então a leishmaniose, ela é uma doença que não tem cura, né? Então os cachorros, eles são tratados, né? E tenta-se alcançar a cura, né? Mas ele continua sendo sempre um hospedeiro que pode continuar disseminando, então, a doença para outros animais, porque o parasito nunca morre completamente dentro dele, tá? Então ele pode sempre continuar sendo um reservatório, e aí um outro mosquito pode vir picar esse animal, né, que está contaminado, e transmitir para um animal saudável. Então, esse flebotomínio, tem gente os pesquisadores que trabalham com flebotomínio não gostam que chamem ele de mosquito, tem que chamar ele de flebotomínio. Então, assim, é um nome que se dá, né, ao flebótomo. Ele mata, então, inclusive seres humanos, não apenas cachorros, tá? E por ano, acredita-se, então, que 50 mil pessoas morram de leishmaniose. É um problema sério, mas é também um problema negligenciado. É um problema que não é muito investigado, né, em todas as cidades, né? E dando para vocês aí um feedback sobre a leishmaniose aqui em Lavras, né? Até pouco tempo atrás não sabia-se que existia leishmaniose aqui, como eu acabei de dizer, é uma doença negligenciada, e agora sabe-se que tem muitos casos aqui de leishmaniose. Por quê? Porque começaram a investigar, né? Então tem uma professora da UFA, foi um trabalho dela isso, ela começou a investigar, a professora Josiana, do Departamento de Ciências da Saúde, começou a investigar a presença desses vetores e a presença de animais infectados. E aí eles descobriram vários casos, tá? Então, antigamente, antes de 2014, em Lavras não tinha leishmaniose, na verdade, porque não tinha gente coletando dados, né? E agora tem pessoas coletando dados e pessoas estão vendo que existe sim leishmaniose aqui em Lavras, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode consultar aí a professora lá no Departamento de Ciências da Saúde, tá? Professora Josiana. Com relação ao ciclo de vida, então, desses mosquitos, né, desses flebotomínios, o flebotomínio adulto, então, ele vai ovipositar, ele deposita os seus ovos, então, também em locais úmidos, tá? Mas em locais arenosos, não em locais alagados. Tem que estar úmido, mas não pode estar alagado. A larva vai passar por vários estágios, e é interessante que a cada estágio larval, olha, a larva vai apresentando um número maior de cerdas aqui, ó, projeções aqui. Isso distingue um estágio larval do outro. Depois, as larvas vão se transformar em pupas, que vai originar novamente um adulto. De novo, né, como qualquer díptero, um desenvolvimento holometábolo. Existe também dimorfismo sexual entre macho e fêmea. Os machos, eles têm então essa genitália, ó, bem proeminente aqui,
enquanto as fêmeas não. E as fêmeas também têm o abdômen mais arredondado, outra característica aí que acontece aí na maioria das fêmeas, né, dentro de díptera. O abdômen da fêmea é mais arredondado, o do macho é mais compridinho. Outra família importante agora, com importância médica e veterinária, é a família Simulidae, onde se encontram os borrachudos. Todo mundo aqui também já deve ter sido picado uma vez na vida por um borrachudo, né? Principalmente perto de praia. Tem uma praia em São Paulo, que é uma praia linda, maravilhosa, mas ninguém consegue ficar lá, que é chamada de Ilhabela, não sei se vocês conhecem. É uma praia linda, mas é infestada de borrachudo e a gente não consegue ter sossego para aproveitar a praia porque tem muito borrachudo. E a picada dele também é extremamente alérgica. Uma característica morfológica do borrachudo é a presença dessa antena, olha, que parece mais um chocalho de cascavel do que uma antena, tá? E é engraçado porque eles lembram mais um braquícera, vocês concordam? Olha só, nós estamos falando de nematócera e agora esse nematócero aí está com cara de braquícero, né? Mas ele é um nematócero, tá? Da subordem nematócera, então. Características, então, de dimorfismo sexual entre macho e fêmea. Novamente, a posição dos olhos. Olha, eles têm olhos compostos muito bem desenvolvidos. Os olhos compostos do macho são mais pertinhos uns dos outros e da fêmea mais afastados, dicópticos ou lópticos, tá? O abdômen da fêmea também é diferente do abdômen do macho, olha, tá? Então, existem também algumas características aí de dimorfismo sexual entre eles, tá? A principal doença, então, transmitida pelos simulídeos é a oncocercose. O principal vetor aqui é o simulídeo danosum, e essa doença ela é comum, então, em locais que têm proximidade, então, com lagoas, riachos e praias, e mangues, tá? Como eu disse, a picada desses borrachudos ela é bem alérgica, é uma família grande, que tem mais de 26 gêneros, então não é só essa espécie que é importante, tem várias outras, tá? E as larvas são filtradoras. Então as larvas elas têm uma característica bem interessante, que é de viver em água corrente, tá? Então ela se fixa no substrato, então ela fica coladinha ali no substrato, muito embora a água seja corrente, então ela não sai junto com a correnteza, ela fica fixa no substrato e as pulpas também, tá? Então os ovos eles podem ser depositados em um meio aquático e geralmente esse meio aquático ele é de água corrente, como que vocês estão vendo aí na foto. E a oncocercose ela tem um outro nome, que é cegueira dos rios. E como vocês podem ver aí, ó, ela é um nematóide. Olha lá dentro do olho da pessoa, tá dando para ver, ó. Tá vendo? Então é um nematóide que se chama Onchocerca volvulus, e ele é capaz então de causar a cegueira nessas pessoas aí infectadas, tá? Bom, falando sobre o ciclo da oncocercose. Inicialmente a gente tem que considerar então que um simulídeo, tá, infectado então com o nematóide, vai picar um ser humano saudável e vai transmitir então esse nematóide para esse ser humano saudável. Dentro do tecido subcutâneo do ser humano vai haver o desenvolvimento dos nematóides, das filárias, tá? Que vão se desenvolver e depois um outro simulídeo vai picar esse ser humano, então que agora já está infectado e vai também ingerir no repasto sanguíneo durante a hematofagia esses nematóides, tá? E esse nematóide vai continuar então o seu desenvolvimento também dentro desse hospedeiro. Então esse ciclo tem dois hospedeiros, um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário, tá? Precisa dos dois então para acontecer. Finalizando a aula então, a importância médica e veterinária de todos esses nematócitos que nós demos ênfase aqui nessas duas aulas é devido principalmente ao fato de eles serem hematófagos e por isso transmitirem vários tipos de patógenos. Dentre eles temos as arboviroses, né? Temos os protozoários e temos os nematóides. Então, os mosquitos aí são capazes de transmitir
todos esses patógenos, né? Então essas famílias, Culicidae, Psicodidae, Simulidae e Ceratopogonidae, da subordem Nematócera, elas têm grande importância médica e veterinária, tá? Então eu finalizo aqui agora a última aula, a parte 4 da ordem Diptera, tá? E agradeço muito a atenção de todos vocês. Obrigada, gente.